amigos e amigas do Orgulho 60+, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de bate-papo. Para você que está acessando pela primeira vez, eu convido que se inscreva aqui no canal, que o nosso propósito é valorizar o envelhecimento, inspirar o envelhecimento ativo e celebrar a vida. E para isso, eu costumo trazer pessoas que tenham 60 anos ou mais, falando sobre sua história de vida, sua reinvenção após a maturidade, as atividades que mantém nessa fase da vida, e também pessoas que ainda não têm essa idade, mas que têm algum trabalho voltado a esse público. E hoje, a minha convidada é uma pessoa muito especial, que é uma autoridade no assunto de envelhecimento, trabalha há muitos anos nesse segmento, e que é a Sandra Regina Gomes. A Sandra é fonoaudióloga, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é mestre em gestão e políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, é fundadora e diretora da Longevida, que é uma consultoria que tem a missão de valorizar e promover a cidadania da pessoa idosa. Ela atua há muitos anos junto aos órgãos públicos na elaboração de práticas e leis voltadas ao interesse dos idosos. Bom, entre seus trabalhos, eu vou citar aqui alguns, ela coordenou políticas públicas para a pessoa idosa na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Criou o Disque 100, módulo idoso, regulamentou o Fundo Municipal do Idoso em São Paulo e também a Lei do Fundo Nacional do Idoso. E hoje nós vamos falar um pouco da sua trajetória e também sobre a campanha Velhice Não é Doença, que ela é uma das organizadoras. Tudo bem, Sandra? Você pode se apresentar para a gente? Claro, claro. Eu gostaria de agradecer demais esse convite seu, Maria Eugênia, para que pudéssemos ter esse espaço no Orgulho 60+, para falar sobre a longevidade, sobre políticas públicas, sobre direitos da pessoa idosa. Fico muito honrada com esse convite. Estamos aqui para conversar um pouquinho e eu tenho muita admiração pelo seu trabalho também, viu, Maria Eugênia? Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito aí suas palavras e, enfim, essa é uma causa que eu também tenho muito apreço, né, que eu procuro levar as causas do envelhecimento aqui nesse meu trabalho. E então eu vou te perguntar uma coisa, quando você começou a trabalhar nessa área de envelhecimento e assim, qual foi o motivo que te levou a isso? Como você falou inicialmente, eu sou fonoaudióloga, e na área da fonoaudiologia, desde a minha formação, que isso já tem mais de 34 anos atrás, eu me interessei muito por perdas de memória, quadros de demência, e eu fiz a minha conclusão de curso voltado para essa demanda. Então, para que eu pudesse entender tudo o que acontece nesse processo de envelhecimento, que é pertinente à fonoaudiologia, eu fui estudar sobre neurociências, eu fui estudar também sobre quadros demenciais, e para que eu pudesse entender cada vez melhor, criei um grupo de afásicos, que são pessoas com sequelas de AVC, acidente vascular cerebral, e outras demências também, que tinham dificuldades na comunicação. E nisso eu conheci o curso do professor Papaléu, que eu sou da primeira turma do curso dele de gerontologia. Quando eu entrei na gerontologia, eu falei assim, é isso que eu quero fazer na vida. Então, juntei com todo o conhecimento na área da gerontologia, na área da fonoaudiologia, com a geronto. E tem uma idosa, Maria Eugênia, que eu achava tão engraçado, que eu me apresentava sempre como Sandra, olha, eu sou Sandra, fonoaudióloga, gerontóloga, aí ela falou assim, que tal se chamar sandróloga? Porque são nomes tão compridos, né, longos, mas eu fiquei encantada com essa possibilidade, então são 34 anos que estou nesse trajeto, cada vez mais, e deste estudo sobre a plasticidade neural, a reabilitação de quadros demenciais, e depois entrar na área da gerontologia, eu me interessei por políticas públicas. E fui, na prática, em 2003,
como o primeiro cargo que eu tive público como coordenadora da política daqui da cidade de São Paulo, na assistência social. Em 2003, Maria Eugênia, foi sancionado, em outubro, o Estatuto do Idoso. Então, sabe quando você está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, e a coisa flui? E, junto com isso, também foi decretado, em 2005, a Política Nacional de Assistência Social, que traz um outro olhar sobre o processo de direitos da pessoa e da pessoa idosa também. Pronto, então, aí começa todo um caminhar. Logo depois eu fiz também a pós-graduação na escola, que é da Fundação Getúlio Vargas, que é justamente para tratar sobre essa questão de como implementar políticas públicas, e desse universo nunca mais sair. E hoje, agora, estou como diretora e fundadora da Longevida, que tem 10 anos de existência. Então, é minha missão a questão de garantia de direitos da pessoa idosa. Eu tenho clareza, hoje eu estou com 64 anos, vejo com muita clareza a importância desse trajeto na minha vida. E daqui eu não saio tão cedo. É muito legal quando a pessoa se encontra assim numa profissão, numa atividade, né? E quando se trabalha numa causa, né? Uma causa, geralmente, a gente se apaixona e aí o trabalho flui e as coisas acontecem, como você falou. Você estava na hora certa, no lugar certo, isso te confirmou, né? Aquilo que você idealizava, né? E você falou que você, né, junto ao poder público, as coisas que você já fez, participou. E você acha que o direito do idoso, com o Estatuto do Idoso, com todas as leis que já foram feitas, melhorou o respeito aos idosos, aos seus direitos, do que quando não tinha as leis? Ou ainda há muito desconhecimento e desrespeito a essas leis e direitos? Com certeza temos muito a caminhar, mas temos que entender que essa discussão sobre direitos da pessoa idosa não começou com o Estatuto do Idoso. Ela vem lá de 1988, com a Constituição Federal. Então, na Constituição Federal, ela rege todos os nossos direitos. E logo a seguir, em 1994, é sancionado a Política Nacional do Idoso, que chamamos a PNI. A PNI é maravilhosa, ela vem e discorre sobre todos os direitos da pessoa idosa, e em 2003 vem o Estatuto para reforçar que este país, que é o Brasil, que hoje tem mais de 34 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, precisa se debruçar. Então, não adianta só termos leis tão importantes, de diretrizes sobre direitos, se nós não colocamos em prática. E nós temos esse desafio. Todos nós que trabalhamos com a questão do envelhecimento, precisamos entender que não é porque você é fonoaudióloga, que é jornalista, que é advogada, que é comerciante, que você não tem que conhecer os direitos da pessoa idosa. Todos nós temos que conhecer. Porque se nós temos uma diretriz na vida, é viver mais e cada vez melhor. Então, com esse advento hoje dessa questão da pandemia e todos esses direitos sendo ameaçados, né, à medida que o tempo está passando, nós temos que firmar. E nada melhor do que empoderar, orientar e informar a pessoa idosa. Então, é algo que nós, e eu como trabalhei também com o professor Paulo Freire, tive a honra de beber desta fonte, e hoje nós estamos no mês de comemoração, aniversário do professor Paulo Freire, se estivesse vivo, estaria fazendo 100 anos. Então, é importante que a gente entenda que é através da informação é que a população vai atrás dos seus direitos. Então, todo o tempo que eu estive trabalhando, e continuo ainda hoje, fazendo a minha atuação, eu tenho como diretrizes essas leis, né, a Constituição Federal, a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, e também outras leis que estiveram inspiradas nesses documentos norteadores. Agora, tudo isso só vai fazer sentido, Maria Eugênia, se nós levarmos ao conhecimento da própria população idosa, aos seus familiares, à comunidade, à sociedade.
E isso precisamos garantir, sem dúvida nenhuma. É um trabalho de conscientização, né? Além de existir as leis, as pessoas precisam conhecer, saber dos seus direitos, né? Para poder respeitar, né? E a conscientização se faz através de quê? Como você acha que é mais fácil os meios que existem para se disseminar esses conceitos? Eu vou agora citar sobre o envelhecimento ativo. Se nós temos que ter clareza, o Brasil é signatário da Organização Mundial de Saúde, as diretrizes. E uma das diretrizes que deu assim luz para todos nós aqui no Brasil, que trabalhamos com envelhecimento, foi o professor Alexandre Kalash, quando ele traz a questão do envelhecimento ativo, que são os 4 pilares. Saúde, para envelhecer você precisa ter saúde, garantir a sua participação, ter voz, ter direito à fala. Depois você tem que ter proteção, você precisa saber dos seus direitos, aposentadoria, alguns direitos que você desconhece, e o outro é sobre educação. Então, aí cai exatamente nessa sua questão. Como que fazemos essa divulgação, a pessoa se apropriar dos seus direitos? Só tem um caminho, Maria Eugênia: educação. E nós temos um país ainda com déficit educacional muito baixo, de analfabetismo funcional, principalmente com pessoas com 60 anos ou mais. É importante que se tenham salas de alfabetização para pessoas idosas, de fato e de direito, e que elas se interessem por isso. Se não conseguem ler e entender, que tenham pessoas que possam debater e discutir, porque é isso. O Estatuto do Idoso tem 118 artigos, e eles são claros e objetivos, falando do direito de cada um de nós no processo de envelhecimento. E para que você conheça, você tem que saber. Artigo número 1 fala sobre a questão da proteção, sobre zelar pelos direitos da pessoa idosa. O que quer dizer isso? Né? Então, todos esses aspectos, eles são um trabalho, primeiro um trabalho de formiguinha, contínuo, como o professor Alexandre Kalash fala sobre o 4º pilar, educação. Vamos ter espaços de levar essa discussão, vamos ter as arenas democráticas para falar, bom, que direitos são esses? Eu desconheço que 3 a 5% das construções habitacionais tem que reservar para a pessoa idosa, garantindo acessibilidade. Tem direitos afiançados em relação ao transporte público. A partir de 60 anos, em algumas cidades, você não paga o transporte público. E assim, você sabe, tem vários outros itens que as pessoas precisam conhecer, mas também saber qual é o seu papel dentro de uma sociedade que envelhece rapidamente, que até ontem o Brasil era conhecido como país de jovens, hoje é um país que está envelhecendo rapidamente e não se preparou para isso. Por isso que a pandemia veio descortinar. Aonde não estavam coisas bem sedimentadas, ela colocou à tona. Olha, as instituições de longa permanência para idosos, que antes eram conhecidos como asilos, hoje nós temos essa denominação. Quais são os cuidados? Quem que pode entrar? Quem é elegível para esse tipo de serviço? Que outras modalidades nós temos? Nós temos centro-dia, por exemplo. O idoso entra de manhã e sai à noite, no comecinho da noite, com 5 refeições, e ele, muitas vezes, tem um transporte que vai buscá-lo em casa e trazê-lo para a instituição e vice-versa. Mas todo idoso tem direito a isso? Não. Só aqueles que estão com um quadro sinalizando risco de vida dentro de casa. Então, assim, tem várias políticas públicas que as pessoas desconhecem. Então, você não sabe o que tem ao lado da sua casa. Você tem um pai, uma mãe que gostaria de fazer alguma atividade e não sabe o que tem ao lado. Então, nós precisamos divulgar os serviços de atendimento, os direitos, e isso é fundamental para que a pessoa possa envelhecer com dignidade. Né? E porque, como sabemos, a cidadania não se aposenta, né, Maria Eugênia?
é um direito afiançado desde a hora que você nasce até o dia que você morre. E que bom que a nossa expectativa de vida está aumentando. 75 foi para 76, daqui a pouco a gente chega em 80, mas todos nós queremos envelhecer bem, envelhecer pelo menos com a garantia desses 4 pilares do envelhecimento ativo, né? Então, é muito importante levar ao conhecimento das pessoas, as pessoas que estão no processo de envelhecimento, os 40 a mais, os 50 a mais, os 60 a mais, que todos possam entender que processo é esse que está se vivendo e que nós, os brasileiros, desconhecemos. Estamos descobrindo, né? Como diz a professora Cecília Minaio, trocando o pneu com o carro andando, né? Sabe, assim, correndo atrás da história um pouco, porque a Europa se preparou para o envelhecimento, bem antes, né, de todo esse episódio da pandemia, todos os países desenvolvidos, o Brasil não. O Brasil estava só olhando para os mais jovens, né? Essa sua fala, eu lembrei de uma fala do Dr. Alexandre Kalash, em que ele diz que os países primeiro enriqueceram para depois envelhecer, né? E o Brasil não enriqueceu e já está envelhecendo, como você falou, a expectativa de vida aumenta, não é mais um país de jovens apenas, como era algum tempo atrás, e então tudo isso tem que ser visto e cuidado, né? Tem que ser observado com carinho, eu acho, né? E você falou também da pandemia. Uma das coisas que a pandemia também trouxe à tona é o preconceito, né? O idadismo. E eu, na minha modesta contribuição aqui com Orgulho 60 mais, eu tento combater o idadismo com exemplos de pessoas que são ativas, que têm projetos na maturidade, né? Agora, o que você sugere assim como campanha ou movimento para se fazer em relação a isso? Como é que a gente pode ajudar a combater o idadismo? Gostaria de aproveitar e parabenizar por essa sua iniciativa já há muito tempo, de valorizar e trazer esse orgulho dos 60 mais, esse relato de vida das pessoas, isso é muito importante. E nós precisamos sensibilizar a sociedade, porque, como diz a professora Beltrina Corte, que é do programa, do projeto, o Portal do Envelhecimento, que é da PUC, ela falou numa entrevista que eu achei fantástico. Não é que as pessoas idosas são invisíveis, somos nós, a sociedade, que não enxergamos. Que elas existem, existem. População em situação de rua, existe. Só que na cidade de São Paulo tem mais de 25 mil pessoas em situação de rua. E mais de 3 mil são pessoas com 60 anos ou mais. Então, é impossível você falar, olha, eu não enxergo, eu não vejo, ou não existem. É só que dizer que você não quer ver. Então, o passo de uma campanha é sensibilizar. Sensibilizar quem comete uma ação preconceituosa, mas também sensibilizar aquele que recebe a ação preconceituosa. Então, porque fica uma questão, como a população idosa envelheceu e ela não se deu conta de que papel é esse que eu tenho na sociedade, a primeira atitude que uma pessoa, ao envelhecer, tem no nosso país é embotar, é se excluir, é sumir, é realmente ficar bege. E, na realidade, não é essa a questão. Quando uma pessoa chega aos 60 anos, ela pode viver, inclusive, mais 60 anos. E nós sabemos, contrariando o nosso ministro, que fala, o que vocês querem viver 100, 200, 100, 120 anos? Está aí, olha, temos pessoas vivendo cada vez mais. Então, é importante que a gente entenda, Maria Eugênia, que o primeiro passo é sensibilizar, tanto quem faz como quem recebe. E como que se faz isso? Mostrando através, através, como nós tivemos uma campanha do idadismo no metrô de São Paulo, foi uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, junto com o metrô, que trouxe à tona alguns esquetes na TV Minuto,
mostrando, olha o preconceito aqui. E a pessoa fala, ah, e foi um jogo muito legal de imagem, porque ficou no cinema mudo, né? Então, é isso, é você olhar a imagem e você fala, nossa, eu faço isso? Ou então, nossa, eu recebi esse preconceito, esse descaso sobre a questão da idade. Então, essa sensibilização, ela tem que ser contínua, porque nós não percebemos, às vezes, sim, que cometemos atos preconceituosos, e às vezes não. Então, primeiro é a linguagem. Cuidado com o que você fala, né? Foucault, imagina, sou da área da fonoaudiologia, Foucault fala dessa questão do preconceito. A pessoa com deficiência, há um tempo atrás, era classificado como aleijado. Hoje, essa palavra está totalmente abolida. Hoje não podemos falar sobre isso. É pessoa com deficiência. A mesma coisa a pessoa idosa. Não é melhor idade, idade feliz, terceira idade. Não. É pessoa idosa. Pessoa idosa por quê? Inclui as mulheres também. A questão do gênero. Então, a linguagem é muito importante. Então, temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, para não dar uma conotação desprezível. Ah, não, ele é velho. Ah, velho não trabalha mais. Velho não presta mais para nada. Velho não faz sexo. Velho. Então, tudo isso está ainda muito impregnado no nosso dia a dia. Então, nós precisamos romper com isso. E o primeiro caminho é sensibilizar. E a primeira forma para se sensibilizar, às vezes, é a arte, né? A arte, o teatro, faz com que você perceba algo que não tem, às vezes, que você lê a frase e não incorpora, mas você vê a atitude. Então, uma das questões é essa, a outra é fazer todo um trabalho intergeracional, é fundamental aproximar as gerações, tá com atividades, em que pese agora nós estamos com essa questão da limitação através da internet, de encontros entre idosos, mas é possível ter idosos e pessoas mais jovens, de várias faixas etárias, porque nós estamos passando por esse preconceito em relação aos empregos, nós estamos falando sobre esse preconceito em relação a que papel é esse que a pessoa idosa ocupa na família, porque antes ele era o provedor, antes era ele que sustentava, mantinha a casa, mas hoje sabemos que 53% das famílias brasileiras são mantidas por idosos. Olha, isso é um dado real. E que valor é esse que precisa ser dado? Então, precisamos discutir isso, sobre os direitos dessa pessoa, a voz, a fala, para que possa ficar mais fortalecido esse papel da pessoa idosa. Então, isso é um trabalho de educação contínua, de sensibilização contínua. Então, em que pese, por isso que essa campanha, né, velhice não é doença, né, a campanha Sou Mais 60, a campanha Respeite ao idoso como você gostaria de ser respeitado. Então, tem várias ações que é para isso, para que possam ter ações contínuas, repetidas, e dando insights para as pessoas perceberem justamente essa questão de quando estão discriminando o outro. E a discriminação é horrível. Causa doenças, depressão, isolamento, a baixa autoestima, você fica inseguro, você começa a achar que, não, eu não vou nem falar nada, porque, sabe, eles entendem, eles conhecem mais, sabe, eles têm vivido coisas diferentes. Imagina, hoje o idoso aprende a internet, entra no smartphone, hoje entra nas plataformas para discutir, é isso. Então, é quebrar esses paradigmas do envelhecimento preconceituoso, né? É isso mesmo. Como eu falei para você, um dos meus propósitos com Orgulho 60+, quando eu falo em orgulho, é exatamente para autovalorização, ou como eu vi um termo outro dia, autoempoderamento, né? Que
Eu vejo que, assim, eu pensei, vários grupos de pessoas na sociedade, para ter voz e vez, fizeram alguma campanha, ou fazem, né? Porque não é uma coisa que se modifica em pouco tempo, às vezes é uma luta de uma vida inteira, de gerações e gerações. Então, por exemplo, o orgulho LGBTQIA+, começou há muitos anos e até hoje existe, deles mesmos terem orgulho do que eles são. E a gente viu movimentos como o feminismo, né, a favor das mulheres, dos direitos das mulheres, teve muita conquista, mas a luta é constante, né? E o Black Power, né, que também teve lá na década de 70, dos movimentos negros. Então, foi o que me motivou com esse tema de orgulho 60+, das pessoas terem orgulho da sua história, da sua trajetória de vida, e, com isso, ganhar o respeito dos outros, porque a gente começa se respeitando primeiro, né? Então, todas essas Exato. questões, você tem razão, é tudo muito importante, inclusive quando você fala em educação, eu tenho visto alguns trabalhos que eu estou achando maravilhosos de educação para o envelhecimento nas escolas, ensinando as crianças e os jovens, porque não só respeitar, claro, os idosos que já existem, mas também para eles saberem como vai ser o envelhecimento deles no futuro, né? Então, eu acho que ter essa empatia com os mais velhos, desde jovem, de criança, eu acho que é um meio educacional de se conseguir esse propósito, né? E você citou a campanha Velhice Não é Doença, queria pedir para você falar um pouquinho o que é, né? Porque é de a OMS que está querendo classificar o CID, né? Explica um pouquinho para a gente. Então, essa é uma campanha recente, e ela tomou corpo porque justamente de 2, 3 meses para cá, a Universidade de São Paulo, através de uma professora, a professora Ieda, e logo ela se juntou ao professor Alexandre Kalash, e os dois deram todo essas orientações de como que primeiro desvendar o que está acontecendo. O CID é uma classificação internacional de doença. Essa classificação, ela existe no mundo inteiro. E essa classificação, ela é norteadora justamente para fazer levantamento de dados, saber o que acontece comigo, com você aqui no Brasil, a mesma patologia pode acontecer em qualquer outra parte do mundo e tem um número, que é uma classificação, Classificação Internacional de Doenças. E essa está na 11ª edição dela, que vai ser lançada e será publicada no dia 1º de janeiro de 2022. Quando não foi a surpresa desses dois professores, professor Alexandre Kalash e Ieda Duarte, que viram que desde a versão 10ª, já vem falando que velhice é doença. E tem um número CID 11 que diz isso. Quando veio agora, passou. Agora, com olhares de lince, eles se debruçaram e disseram, não, como assim? E claro que isto veio à tona através de um fato que aconteceu, que foi o falecimento do príncipe Philip, que era casado com a rainha da Inglaterra, e que o diagnóstico dele saiu como uma pessoa de 99 anos que faleceu, e causa da doença, velhice. Com tudo isso, e ele já tinha histórico de problemas cardíacos, então não fazia sentido. Pronto, então, neste momento, paramos tudo e falamos, não é possível que a Organização Mundial de Saúde vai publicar no dia 1º de janeiro do ano que vem essa classificação. Nisso começou-se a ver a origem, porque o professor Alexandre Kalash, ele esteve durante 13 anos na Organização Mundial de Saúde. Então, ele tinha assento quando se resolveu sobre essas questões do CID. E ele orientou, ele também nos informou que esta classificação hoje, publicada daqui a um tempo pela Organização Mundial de Saúde, é oriunda de um grupo, de uma Assembleia Mundial de Saúde, de cerca de 300 pessoas que se debruçam sobre essa questão. Bom, moral da história, de 2 meses para cá, começou-se um movimento no país de uma tal forma que se constituiu
uma campanha, um coletivo, Velhice Não é Doença. E desse coletivo já saiu uma carta, manifesto, e que eu indico que depois eu passo para você todos os dados para que você possa, através do seu canal, Maria Eugênia, e de todos que estão nos escutando, que possam assinar essa carta manifesto, que é uma manifestação contrária a essa terminologia que velhice não é doença, e nós vamos colocar isso bem claro e argumentar de que velhice é uma etapa da vida, faz parte de um ciclo nosso da vida, assim como a adolescência, assim como a fase adulta, assim como a infância, e que não pode ser classificada como doença. Então, tudo isso fez com que este movimento, que ora começou com um grupo pequenininho, hoje nós temos um grupo já com mais de 4.000 assinaturas, e tem uma abrangência enorme, como tem pessoas, né, responsáveis pelo SESC, e também pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos, temos também todos os representantes do movimento da população idosa, da sociedade civil, assim como a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E demais, então, na hora que vocês entrarem em contato com esse documento, vocês vão ver, relacionar ali o número de pessoas que estão assinando. Esse foi o primeiro ato. O outro ato é que nós precisamos levar ao conhecimento de toda a população o que qual é o impacto disso, e principalmente, Maria Eugênia, que interesse há por trás disso? Quem sai ganhando com isso? E nós já levantamos algumas possibilidades. Nós temos aí, tem os planos de saúde, os seguros de vida, essa questão da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos. Então, tudo isso vem para mascarar, né, essa possibilidade aí de se viver e encontrar a fonte da juventude. E nós temos orgulho 60 a mais, né? Nós temos orgulho de chegar aos 60. Nós teremos orgulhos também de vivermos cada vez mais. Então, não é um demérito chegar aos 60, é um mérito. E cada vez mais não precisa camuflar, dissimular e nem classificar como doença, mas sim como conquista. Que bom, porque a outra opção, como diz Kalash, é morrer antes, né? Então, não faz sentido. Nós queremos viver e sentir orgulho, realmente, como diz a sua bandeira, de ter vivido cada vez mais e melhor. Mas, para que isso aconteça, nós temos que sensibilizar a Organização Mundial de Saúde, que, por sua vez, vai sensibilizar essa Assembleia Mundial de Saúde. E nós estamos correndo contra o tempo, porque a publicação vai ser no dia 1º de janeiro. E nós estamos em setembro. Né? Então, nós temos pouco tempo. E, para isso, nós estamos a todo vapor. Através de que estamos em todas as plataformas, em todas as redes sociais, todas as discussões, semanalmente estamos com espaços de lives, para que possamos falar com os conselhos do idoso, com a população LGBT, como você falou, com a população imigrante idosa, com a população negra idosa, com a população jovem, e informar a todos de que a questão é essa, nós somos contra olhar a velhice como doença. Então, para nós #velhice não é doença. Não podemos pactuar, entender que essa é uma decisão que precisa ser removida. Há um espaço de diálogo com a Organização Mundial. Hoje já temos, o professor Kalash está empenhadíssimo, ele é o nosso porta-voz, ele tem assento internacional em várias instituições, e ele tem batalhado para que nos orienta de forma precisa, semanalmente, quando não diariamente, de como vamos manifestar e chegar ao Papa, a todos os maiores representantes do mundo, para dizer que velhice não é doença. Então, precisamos de você, Maria Eugênia, precisamos do seu canal, precisamos de cada um que está nos assistindo, que seja um multiplicador
dessas informações. Então, entre nas redes, né, sempre colocando velhice não é doença, que você encontra todos os caminhos para que possa multiplicar essas informações. Muito legal tudo isso, porque eu acho que não podemos admitir esse retrocesso, né? Você que já está há tanto tempo nessa área de envelhecimento, querendo promover o envelhecimento ativo e mostrar o envelhecimento de maneira positiva, né, e saudável, uma classificação como essa vai pôr todo em risco, né? É um retrocesso. Eu acho que é um retrocesso e que a gente não pode realmente aceitar. Temos que fazer barulho, como fala o Dr. Kalash, precisamos fazer barulho. E, bom, Sandra, era basicamente esses assuntos que eu queria falar com você. Eu sei que você teria muita coisa para falar para a gente. Quem sabe outro dia a gente faz um outro bate-papo aqui com outros assuntos. A única coisa que eu ainda queria que você falasse para a gente é sobre esse seu trabalho na consultoria Longevida. Eu tive pesquisando e vi que é voltado à melhoria de qualidade de vida dos idosos. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Então, tudo isso é para mostrar, né, nessa nossa conversa, de que se nós não caminharmos para valorizar as pessoas idosas e garantir a todos nós, no processo de envelhecimento, a garantia dos seus direitos, você está numa contramão. Então, ter uma campanha do idadismo, ter a campanha de velhice não é doença, e ter espaços como o da Longevida, que tem 10 anos de existência, que é um espaço onde olha a questão do processo de envelhecimento e olha a longevidade, por isso que a gente fala que somos Longevida, que é esse processo que começa ao nascer e termina no dia que nós morremos. Então, a Longevida tem esse compromisso de implementar, implantar, estudar as políticas públicas no país. E como você abriu também falando sobre o meu trajeto, então nós já implantamos diferentes modalidades de serviços, já falamos do fundo, implantamos os fundos municipais, estaduais e nacional, falamos sobre essa questão da violência contra a pessoa idosa, que aí é um capítulo à parte, nós precisamos ter talvez um encontro depois, no Orgulho 60+, falar sobre a violência contra a pessoa idosa, principalmente em tempos de pandemia. Temos também o diagnóstico, então esse é o nosso foco principal, que população idosa é essa? E estamos com uma equipe de profissionais de diferentes áreas, todos com conhecimento na área do envelhecimento. Então, não adianta trabalhar com pessoas que tenham só boa vontade, mas também tem que se debruçar sobre os estudos na área da gerontologia e da geriatria. Então, eu tenho orgulho de fazer parte também da Longevida e estar dando voz a essa população idosa, e falamos muito com conselhos, temos a escola de conselhos, professor Paulo Freire, enfim, temos uma diversidade, e por isso que eu também gostaria de convidar que vocês pudessem entrar no site da Longevida, é www.longevidaong.br, tá? Então, eu gostaria que vocês entrassem para vocês verem, nós estamos com várias informações, e eu convido a todos, agora, no finalzinho de setembro, precisamente no dia 28 de setembro, que teremos o primeiro seminário sobre longevidade com o professor Alexandre Kalash, representando o Brasil, e eu também, junto com Portugal, que é o José Carreira. Então, eu espero a presença e conto com a presença de todos vocês. Ótimo, ótimo você falar sobre tudo isso, porque eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links de todas essas informações para as pessoas seguirem, né, e conhecerem um pouco mais em detalhes. E, bom, eu quero, então, mais uma vez agradecer muito, muito mesmo a sua participação aqui no meu canal. Para mim é uma honra, como eu já falei, e fica à vontade se você quiser falar mais alguma coisa para a gente encerrar. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a você, Maria Eugênia, por esse espaço. Eu acho que a comunicação é preciosa demais, tanto é que na equipe da Longevida nós temos 3 pessoas, 3 jornalistas, né? Porque é isso, precisamos levar a informação.
Então, parabéns pelo Orgulho 60+. Fico também muito feliz de estar aqui nesse espaço. E, claro, eu só poderia terminar a frase do professor Paulo Freire, uma homenagem a ele, que ele nos diz: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo. Então, vamos seguir o que o nosso mestre mandou. Vamos, né, estudar, vamos aprender para poder mudar o mundo. Muito obrigada, Maria Eugênia. Eu que agradeço mais uma vez. Vamos marcar um outro bate-papo para outros assuntos que eu vou ficar muito feliz, muito honrada. Tá bom? Um abraço, Tá bom. Então, Sandra. Até Um uma abraço. próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. E eu agradeço a você que acompanhou aqui a nossa conversa. Espero que tenham gostado, que tenha sido esclarecedores aí os assuntos que a gente abordou. E convido mais uma vez que se inscreva em nosso canal, que isso ajuda a gente a ter mais visibilidade. Tá bom? Muito obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau.